Obrigado, Andréia. Obrigado pela oração. Ah, bem, nós vamos dar início aqui nesse semestre a esse curso de inovação, Vivendo em Paz, Enfrentando a Ansiedade à Luz do Evangelho de Jesus Cristo. Algumas informações importantes que eu queria compartilhar com vocês é que esse curso ele será de 8 aulas, tá bom? Ele não vai ter uma duração de todo o semestre. Então, nós estamos começando agora ele em março, quando for em final de abril, ele será concluído. E aí, em maio, nós vamos ter um outro curso de inovação, também de 8 aulas. Então, apesar dele ser de 8 aulas, esse curso segue os mesmos requisitos para o crédito que todos os outros. Precisa ter pelo menos 75% de frequência, que equivalem aí a 6 aulas assistidas, ler as designações de leitura. Nós já criamos, o Anderson criou um grupo no WhatsApp desse curso, né? Tá lá no grupo do Instituto, né, Anderson? Acho que você já colocou lá, ou ele vai colocar ainda o link lá no grupo do Instituto. E a gente também vai criar um arquivo com as leituras, onde ó, o Anderson já colocou no chat aí o link do curso, do grupo. Então, eu vou pedir se vocês entrarem nesse grupo, porque eu vou mandar as designações de leitura lá cada semana, tá? E aí precisa ler as designações de leitura, que é um dos requisitos, né, para ter o crédito. E no final, até abril, você precisa fazer uma avaliação de aprendizado da sua experiência ao fazer esse curso e entregar para mim ou para o Anderson. Então, a frequência, 75%, ler as designações de leitura e fazer a avaliação de aprendizado. Isso vai ter que ser até final de abril. Então, esse curso ele vai valer um crédito e ele também pode ser creditado para cursos da BIU. Se alguém de vocês for querer estudar na BIU, depois você pode acreditar esse curso lá, tá bom? Essa aula de hoje é uma aula de recuperação da semana anterior. Então, a lição que nós vamos estudar hoje vai ser a primeira aula que nós estudamos na semana passada, e todas as semanas vai ser nesse formato que nós vamos estudar, com a recuperação da semana anterior, tá bom? Bem, eu acho que não falta mais nenhuma outra informação. No mais, quem puder ligar sua câmera, seria muito bom ver você. Se você não puder ligar também. Opa, o Alisson já ligou ali. Eita, Alisson. Olha, já apagou de novo. Se você puder ligar essa câmera, seria bom ver você, mas se não puder, não tem problema. Fique à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos ao longo da aula. E eu sei que o Senhor pode nos ensinar hoje, por meio do seu Espírito, por meio dos comentários que nós fizermos aqui, inspirados pelo Espírito, pode ser a resposta aí para a oração e para as perguntas de alguém que está aqui na classe conosco. Então, deixa eu compartilhar uma tela aqui para a gente começar. Passar aqui algumas informações do curso. Bem, aqui eu já falei, já compartilhei com vocês como é que vai funcionar o curso. Aqui a gente tem uma breve definição sobre o objetivo do curso. Anderson Brito, você poderia ler para nós, meu amigo? Posso sim. Objetivo do curso. Este curso tem como objetivo ajudar os alunos a sentir o amor de Deus e a se aproximar de seu Salvador, Jesus Cristo, por meio de uma compreensão mais profunda da ansiedade e de como o Evangelho de Jesus Cristo pode ajudá-la a superar os desafios relacionados a essa questão emocional. Obrigado, Anderson. Então, olha só, esse curso nós vamos aprender algumas definições, algumas informações sobre ansiedade, depressão, saúde emocional, tá bom? Então, todas as aulas a gente vai ter um momento para discutir esse assunto, a gente vai ver alguns materiais relacionados a isso. Também em toda a aula nós vamos ter alguns exemplos,
de casos reais relacionados à ansiedade, depressão e saúde emocional, casos reais na vida de membros da igreja. E todas as aulas, nós vamos também ter a parte principal, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E como o Evangelho de Jesus Cristo pode nos ajudar a superar esses desafios relacionados à questão emocional, tá bom? Então, esse vai ser o formato aí das nossas aulas. Então, para começar, para a gente só reforçar a nossa compreensão sobre a ansiedade, eu queria perguntar para vocês, queridos amigos, na sua opinião, o que é ansiedade? O que é ansiedade, se você pudesse me definir? O que você diria? Você pode ligar o microfone e falar ou pode usar o chat. Eu estou de olho no chat aqui também. A pessoa, para mim definir o que é ansiedade, é a pessoa mais ansiosa, né? Tipo assim, uma atividade legal, ok, amanhã. A pessoa vai começar o quê? Vai começar a ficar alegre, né? Mas ela vai começar o quê? Isso, ansiedade, isso pode atacar. Isso já aconteceu comigo, né? No, na atividade do compreendo do jazz, né? Isso, ah, já aconteceu isso comigo também, né? E a ansiedade me atacou do nada assim. Eu não tava esperando assim, a ansiedade me atacar assim. E, Mas eu controlei, né? Eu já vi um bocado de situação no na correr da conferência, conheci um bocado de gente que com ansiedade até a pessoa atacou do nada assim. Então isso define ansiedade é a pessoa mais ansiosa, né? ok, obrigado, Alisson. É alguém mais ansioso? A ansiedade ataca aí, como atacou o Alisson. O William colocou aqui no chat: ansiedade seria como uma angústia por algo que ainda nem aconteceu, porém o simples fato de conjecturar sobre ela deixa a pessoa aflita. Obrigado, William. Então, olha só, se fica a ansiedade, ela te traz uma angústia, se fica angustiado para o que vai acontecer, isso te traz aflição, te traz maus sentimentos por eventos futuros, né, que estão para acontecer. Obrigado, William. Alguém mais tem alguma outra definição? Opa, Jaqueline, ansiedade. Opa, Anderson, vai lá, Anderson. Depois eu leio do chat aqui. Já, já. É, assim, eu nunca procurei ler um conceito, sabe? Eu tenho pessoas próximas de mim que sofrem com isso. Inclusive, tô lidando com uma pessoa que convive comigo praticamente todo dia, de segunda a sexta, segunda a sábado. E eu vi essa pessoa com isso. E é horrível, é um sentimento terrível. Eu olhar o estado daquela pessoa e às vezes eu querer ajudar e não saber, às vezes, nem como ajudar, eu ficava só ali do lado. E até o fato de eu estar próximo, aquilo é um sentimento ruim, eu senti muito mal. Eu lembro que eu fui deixar essa pessoa na casa dela e eu vim de lá muito mal por isso, sabe? Ver o estado que aquela pessoa ficou e eu vejo ela tentando controlar isso e não conseguir, aí acaba falando coisas que não é pra falar, fazendo coisas. Então, é algo que só traz, é algo muito destrutivo, e aquilo não fica só com ela, porque quem está do lado acaba sendo afetado. Eu não sou familiar dessa pessoa, mas é ruim, é algo que eu espero não ter que passar por esse tipo de coisa, sério. Eu tenho muita compaixão por quem passa, mas eu espero não ter que passar por isso, porque as experiências que eu já vi na minha frente não é nada, não é bom, não é nem um pouco bom. Obrigado, compartilhar. É um desafio, né, que muitas pessoas passam, muitas pessoas membros ou não da igreja, né? E interessante seu comentário, Anderson, porque assim, às vezes a gente pode pensar que as coisas que nós vamos estudar aqui nesse curso não é para nós, né? Não, a gente acha que não tem ansiedade, né? Então, a gente, talvez isso não seja para mim, mas é uma oportunidade que a gente tem de entender melhor o assunto, ver como o Evangelho de Jesus Cristo pode nos ajudar, e aí também a gente pode ser melhores instrumentos nas mãos do Senhor para ajudar outras pessoas, né?
como você compartilhou esse exemplo aí. Obrigado, Anderson. Nada. Ah, aqui no chat, a Jaque colocou assim: ansiedade é um medo exacerbado em relação ao futuro, com uma preocupação exagerada que distorce o cenário real. Obrigado, Jaque. Olha só, é um medo exacerbado, né? Relacionado às coisas do futuro, né? A Andrea também, quando vem muitas coisas na cabeça, angústia ou uma agonia por você não conseguir fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Olha só, outros sentimentos aí, né? A Jaque falou de medo, a Andrea já falou de angústia, e são sentimentos aí que a ansiedade pode nos trazer. Obrigado, obrigado pelos comentários. Vamos ver aqui algum, só para acrescentar, vocês estão corretos aí nas suas definições. Vamos acrescentar aqui algumas outras informações. Andréia, poderia ler para nós essa parte? A ansiedade é uma resposta natural do corpo à situação de perigo ou estresse, desempenhando um papel vital na sobrevivência humana. No entanto, quando essa resposta se torna excessiva, desproporcional ou persistente, ela pode evoluir para um transtorno de ansiedade. Obrigado, Andréia. E assim, em qualquer momento, se alguém quiser fazer algum comentário, só levantar a mãozinha ou ligar o microfone e falar que vocês têm prioridade, tá bom? Mas aqui essa definição fala que é uma resposta natural que a gente tem devido a perigo, estresse, ou seja, é uma coisa normal que nós temos. Mas, como vocês comentaram aí, a resposta excessiva, desproporcional e persistente, se esse sentimento tem essas características, aí se torna um transtorno de ansiedade. Já não é mais uma ansiedade normal, se torna um transtorno, tá bom? Brenda, poderia continuar aqui nessa outra definição? A ansiedade é uma emoção complexa que engloba sentimentos de apreensão, medo e preocupação. Ela pode ser manifestada de diversas maneiras, desde pensamentos intrusivos até sensações físicas intensas, como palpitações, tremores e sudorese. É importante distinguir entre ansiedade normal, que, é todos, que todos experimentam ocasionalmente, e ansiedade patológica, que interfere significativamente na vida cotidiana. Obrigado, Brenda. Olha só, ela engloba esses sentimentos aqui que vocês já falaram aí, né? De medo, apreensão, angústia, preocupação. E aí a gente acaba também tendo é, sinais físicos, como essas palpitações, tremores, sudorese. Então, talvez se você tem esses sintomas, é provável que você esteja desenvolvendo esse tipo de transtorno de ansiedade, que, como fala ali no final, pode interferir na nossa vida, né, no nosso cotidiano, tá bom? Agora, essa aqui, qual seria a diferença entre a ansiedade normal e a patológica? Você sabe me dizer? O que vocês acham? Sabe me dizer a diferença ou me dar algum exemplo de uma ansiedade normal e uma patológica? Olha, eu, na verdade, são conceitos que eu tô lendo pela primeira vez agora, entendeu? Uma normal, patológica. Tem coisa aqui que a minha, o meu conceito, o meu entendimento sobre isso é muito pequeno. Como eu falei, eu usei o exemplo de pessoas próximas de mim, algo também que aconteceu comigo no final do ano passado, mas eu tenho quase certeza que o que aconteceu comigo vai se encaixar em alguma coisa dessa pergunta aqui, então eu vou esperar me falarem, e sendo isso, eu vou até compartilhar com vocês. Tá bom, estamos aprendendo juntos, meu amigo. Fica tranquilo. Oi, Jaque, pode falar. É, como disse o amigo, também tô aprendendo, né? Mas
pelo que eu entendo, ansiedade normal é aquela que você sente quando você precisa fazer algo importante, você fica nervoso, né? Antes de alguma situação que você precisa, por exemplo, falar em público. Então, acredito que seja natural você ficar nervoso em algumas situações. Agora, patológica é quando você começa a ter crises, né? Como a gente leu agora há pouco. O seu corpo começa a demonstrar que não está bem, né? Você começa a sentir algumas coisas diferentes. Então, você tem alguns episódios, né, de crise de ansiedade. Você não consegue mais falar da forma que deveria, você não consegue se expressar, você tem, alguns episódios de falta de ar, às vezes acontece, né? Então, acredito que esse seja a forma do transtorno, né? Patológico, diferente da ansiedade natural, que todos nós temos. E obrigado, Jaque. Excelente exemplo. Muito bom. Essa ansiedade patológica, ela pode desencadear alguns sinais no nosso corpo que vão nos fazer mal. E às vezes pode até nos impedir de fazer algumas coisas, né? Obrigado, Jaque. Não sei quem levantou a mão ali, se foi a Sabrina. Foi eu. Isso. Por favor. É, eu acredito que a ansiedade normal é a que todos nós temos um pouco de ansiedade, né? Durante o dia, a vida, etc. E a patológica seria a que nos atrapalharia a fazer as coisas do dia a dia, né? Por Isso. exemplo, quando ela ocorre muitas vezes, com frequência, e acaba atrapalhando nos estudos, no trabalho, esse tipo de coisa. Acredito que seria isso, a patológica, né? É isso aí, sabe? Obrigado. Ela acaba, como vocês já que falaram, uma diferença é que esse tipo de ansiedade patológica, ela acaba não atrapalhando, mas prejudicando algumas áreas da nossa vida, causando esse desafio para nós de fazermos algumas coisas. Obrigado, sabe? É isso aí. Anderson, e depois a gente vai ver Então, aqui a definição. é, era isso que eu desconfiava sobre esse conceito de patológica aí. Então, final do ano passado, aconteceu uma situação comigo na capela da estaca que eu frequento. Eu vinha de uma rotina, eu trabalho sexta à noite, então eu largo de manhã cedo no sábado, 6 da manhã. E era uma rotina eu chegar em casa, das 9 horas da manhã eu pegava a galera de casa e saía, né? Ia pra piscina, tudinho, ficava o dia todo, aí chegava em casa, às vezes tinha outras coisas para fazer. E só que no último semestre do ano passado, aí embolou a faculdade, embolou essa minha rotina que foi opcional minha também, e as obras aqui de casa, né? A gente teve que construir uma casa do zero aqui, e, assim, minhas férias foi só trabalhando aqui, então eu tava bastante atarefado, as coisas na aula também para fazer na igreja. E nesse sábado teve uma atividade na minha estaca à noite, no sábado à noite. E eu fiz a mesma coisa, né? Trabalhei de sexta para sábado, acordei 6 horas, 6 horas da manhã vim para casa. Aí peguei os meninos, a mulher se mandou para piscina. Chegou em casa umas 4 horas da tarde, já moído com o corpo, não, bora para a estaca, tem atividade. Nós fomos para lá tudo. E, cara, na hora era uma coisa tão fácil para me fazer, não era difícil, era uma coisa que eu estava ensaiando já há um bom tempo. E na hora que a apresentação começou, da minha aula, né, a partitura na minha frente aqui, e eu simplesmente não consegui tocar. É como se eu não soubesse ler mais partitura, eu estava lendo uma coisa em mandarim, porque eu não conseguia ler aquilo. E eu travei lá. E todo mundo ficou na mão por causa de mim lá também. As coisas aconteceram, mas o que aconteceu comigo foi fundamental para não ter dado certo, né? E imediatamente quando eu desci do palco, os dois braços começaram a empolar, eles ficaram todos vermelhos, assim, parece que eu tinha levado Nossa, muito picada de abelha. Ficou muito feio, muito feio. E eu, aquele sentimento ruim, eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu tava querendo entender o que estava acontecendo, porque eu não sabia, né? Aí minha esposa chegou comigo e falou, que teu braço tá assim, alguma coisa te ferrou lá em cima? Eu fui alergia, eu falei, não sei não. Eu sei que eu tô me sentindo muito mal, né? Porque eu travei lá em cima e nunca tinha acontecido isso. E eu tava sem entender, né? E algumas pessoas falaram, acho que foi alguma coisa de ansiedade que dentro. Eu falei, não, com isso foi isso não. Não tava ansioso, não tava nervoso, não tava nada eu falando isso.
E aí na segunda-feira no trabalho mesmo, eu entrei em contato com uma psicóloga e eu falei para ela o que tinha acontecido. Ela falou, olha, deu uma crise de pânico em ti. Ela falou, aí ela quis entender o porquê. Ela falou, conta da tua vida, o que é que tu faz? Fui falando a minha rotina, tudinho. Aí ela falou assim mesmo, isso é o motivo que aconteceu com isso. Ela falou assim, ela foi bem um linguajar não muito culto. Ela falou, se tu fazer isso de novo, tu vai te matar, porque doido tu já tá. Porque não é Eita, possível que alguém consiga fazer esse tipo de coisa consigo por muito tempo. Então, assim, o que o teu corpo quis fazer contigo, com essas alergias, ele quis fazer tu passar vergonha mesmo. Ele quis falar pra ti alguma coisa está errada, desacelera, começa a dizer não para as pessoas, porque senão tu vai morrer. E aí eu fiquei com muito medo disso, porque foi um sentimento horrível, mais pelo que aconteceu fisicamente comigo, né? Meu braço ficou muito feio, ficou alguns dias, tanto que eu tenho uma sequela. Tem uma mancha no meu braço esquerdo que ela não sumiu. Ela tá aqui, toda vez ela falou para mim, provavelmente tu vai ter alguma sequela que vai te lembrar do que aconteceu. E foi muito ruim o sentimento, entendeu? Eu fiquei mais 2 semanas com o meu braço diferente e depois sumiu, fui passando remédio e tudo, mas essa mancha ficou aqui. Ela falou, isso aí vai te lembrar pro resto da tua vida o que aconteceu para te não fazer isso de novo. Então eu tive que refazer minha rotina. Eu comecei a dizer alguns não na igreja, comecei a dizer alguns não para amigos meus, comecei a dizer alguns não para mim mesmo. E assim, eu estou seguindo uma cartilha à risca hoje. Eu sou muito grato porque eu estou conseguindo ser diligente nisso. Eu consegui ajeitar o horário de estudo na minha faculdade, algumas coisas na igreja que eu conversei com o meu bispo, ele falou, não, beleza, a gente vai alinhar esse negócio aí, então já está mais leve. O meu gerente no trabalho também, ele alinhou algumas coisas comigo, então eu estou conseguindo lidar com isso melhor. Não aconteceu mais, depois dessa foi só essa vez mesmo, mas foi horrível o sentimento, foi muito ruim, porque aquilo que nossa, foi falado aqui, eu não consegui fazer algo que era tão simples. Era uma música tão fácil que eu tinha que tocar, é a partitura que eu sei ler desde a adolescência, e na hora eu olhando aquele negócio na minha frente, eu não sabia o que estava escrito. Então foi uma experiência muito ruim mesmo. Então isso poxa, fez com que eu pudesse repensar muita coisa, desacelerar bastante. Então, perto do que eu era no passado, hoje eu tô muito tranquilo, cara. Tô muito cabeça fria, porque eu tenho medo que aconteça de novo, entendeu? tem que se cuidar, tem que se cuidar. E é interessante, obrigado, Anderson, obrigado pelo seu exemplo, é interessante porque essa ansiedade normal, ela, tipo assim, ela nos ajuda a entrar em ação, a nos preparar para algo que vai acontecer. Só que a patológica, que é em excesso, ela tem uma reação contrária, ela nos impede de fazer coisas, algumas Isso tarefas. mesmo. E como foi o seu caso aí, normalmente, meus amigos, essa ansiedade patológica, ela requer uma atenção especializada. Às vezes ela pode vir por excesso de atividades, ou às vezes ela não tem causa específica para ela se manifestar. Mas esses são os sintomas, né? E obrigado, viu, Anderson? Eu queria compartilhar alguns outros sintomas desse tipo de ansiedade patológica, tá bom? Só para a gente saber e até se avaliar e ver se de repente nós temos alguns desses sintomas ou conhecemos alguém que tenha, né? Ah, irmã Estela, você poderia ler para nós? Não sei se a Estela consegue ler. Opa, ela mandou aqui no chat. Anderson tá tendo problema com o formulário, viu? A Jaque falou no chat. Não sei se a Estela. Jaque, aproveita, Jaque, você pode ler para a gente? Posso sim. É, quais são os sintomas? É para ler tudo? Pode ler todos. A ansiedade pode se manifestar de várias maneiras, afetando tanto o corpo quanto a mente. Os sintomas físicos incluem tensão muscular, insônia, problemas gastrointestinais, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, medo constante de eventos futuros, sensação contínua de que um desastre ou algo muito ruim vai acontecer, preocupações exageradas com saúde, dinheiro, família ou trabalho, medo extremo de algum objeto ou situação em particular, medo exagerado de ser humilhado publicamente, falta de controle sobre os pensamentos, imagens ou atitudes que se repetem independentemente da vontade,
pavor depois de uma situação muito difícil. Obrigado, Jaque. E por aí vai, meus amigos. E é importante a gente estar atento a esses sintomas, né? Tanto do corpo como da mente, porque eles podem, com o tempo, acabar nos impedindo de fazer coisas importantes na nossa vida, como o Alexandre comentou aí. Ele tinha o Alexandre, não, desculpa, o Anderson, e tinha uma designação na igreja. A gente que estuda, trabalha, tem nossos chamados, as coisas do lar, em casa, e todos esses sintomas podem nos atrapalhar para que possamos cumprir, né, com nossas atividades, com esse desafio, tá? Dito isso, feito essa introdução, eu queria compartilhar com vocês agora um caso, uma situação real de um jovem que estava na missão e que desenvolveu ansiedade na missão, tá bom? Eu queria compartilhar a experiência dele e depois eu queria que a gente tentasse observar algumas lições ou princípios que a gente pode aprender com a experiência dele para lidar com esse tipo de ansiedade patológica, tá bom? Aqui um caso da vida real. Sabri, você pode ler? Nós, não sei se é Sabrina, tá só Sabri. É, Sabrina. Sabrina. Durante minha missão na Arizona, tive meu primeiro ataque de pânico. Conversei com os líderes, pedi ajuda e orei muito, mas a ajuda de que eu precisava não parecia vir. Senti-me solitário e com medo. Até me foi dito que eu teria que voltar para casa. Certo dia, minha mãe ligou. Ela perguntou: Você consegue continuar? Respondi: Não sei. Realmente não sei. Então minha mãe disse: Você consegue ficar mais um mês? Respondi: Não sei. E mais uma semana? Perguntou ela. Não sei, respondi novamente. E mais um dia? Perguntou ela. Não sei, respondi. Em seguida, ela perguntou: Você consegue ficar mais um minuto? Por fim, eu disse: Bem, é claro. Ela me disse: Então faça isso. Trabalhe de minuto a minuto até chegar a uma hora. Depois, permita que este processo progrida lentamente. Não se apresse, deixe que Deus tome o controle. Prometo que vai ficar tudo bem. Confiei em suas palavras. Estou na missão há quase 21 meses. Ainda tenho problemas de saúde mental às vezes, mas também sinto muita alegria e tenho fé que, ao dar um passo de cada vez, progredir de minuto a minuto, posso vencer por meio do poder do Senhor e de sua expiação infinita. As dificuldades com a saúde mental são reais, mas ao nos voltarmos para Cristo, podemos realizar coisas difíceis. Obrigado, Sabrina. Que, que lições vocês acham que a gente pode aprender com a experiência desse jovem missionário que a gente pode buscar aplicar ao lidar com a ansiedade? Na opinião de vocês. Tinha, quando eu conheci a igreja, os missionários me ensinaram os princípios, né? E uma coisa que eles me ensinaram foi perseverar até o fim. E quando eles falavam para mim perseverar até o fim, eles perguntaram uma vez para mim se eu estava conseguindo, e eles perguntaram o que significava para mim. E aí eu falei para ele que era tipo até eu morrer, até muitos anos. Aí eles falaram: "E por que tu não pensa de uma forma melhor para que isso melhore? E se tu perseverar até o fim for de uma semana, perseverar até o final da semana? E se tu perseverar até o fim for um dia?" E eu acho que essa lição, ela se assemelha muito a essa, que foi que a mãe dele ensinou para ele, que a gente não precisa pensar que a gente vai enfrentar aquilo por muito tempo. A gente pode ir devagar, tentando melhorar pouco a pouco, né? Não precisa ser tudo de uma vez,
porque o Senhor ele sabe todas as coisas, ele vai nos dando um caminho. Nós E, só poxa precisamos vida, confiar nele, né? obrigado, Sabrina. A gente precisa confiar no Senhor e passo a passo, né? Lidar com isso pouco a pouco, dando linha sobre linha, né? Preceito sobre preceito. E essa é uma boa forma da gente lidar. Foi um excelente conselho mesmo que a mãe dele deu. Obrigado, Sabrina. Andréia? Essa situação aí lembrou ultimamente que eu estou vivendo. Tenho tido muita vontade de fazer as coisas assim, né? Rotina de mãe, as coisas de casa, né? De trabalho. E quando a mãe dele falou, né, que era para ele trabalhar de minuto a minuto até chegar uma hora, eu já tenho pensado, caiu muito bem no que eu tenho pensado. Por mais que eu não sinta vontade no dia nem de levantar para fazer as coisas, mas eu tenho orado muito ao Senhor para que Ele pudesse me ajudar a fazer minha rotina, a cuidar da minha filha, a cuidar de mim, né? Porque a gente precisa cuidar da gente também, a ler as escrituras. E quando eu oro ao Senhor, quando eu leio as escrituras, quando eu ouço os hinos, que eu amo ouvir os hinos, né? Que me ajuda muito, que me fortalece. E isso tem me ajudado, realmente, minuto a minuto, de hora em hora, a cada dia, né? Dia após dia, a gente vai conseguindo força, né? Que vem do Senhor. E como foi falado, a fé, né? Que nos ajuda a dar esse passo cada vez mais. Obrigado, André. Eu sei, André, que a nossa fé em Cristo, a nossa fé em fazer as coisas pequenas e simples, como vocês deu exemplo aí, de estudar as Escrituras, de fazer nossas orações, de cantar hinos, né? De perseverar dia após dia. Essa fé, ela vai nos ajudar a ter esse poder da expiação do Senhor na nossa vida. E vai nos ajudar a fazer as coisas que por nós mesmos, sozinhos, nós não conseguimos. Obrigado. Obrigado por compartilhar conosco. Anderson, acho que depois a Oh, Brenda também queria compartilhar algo também. E depois da não, Brenda a gente segue. uma coisa que eu vi no slide anterior sobre medos futuros, eu acho. Estava escrito lá. Acho que era medos futuros. E comparando com a história desse missionário, foi o que a mãe dele lá passou isso, sabe? Tu consegue ficar mais um mês? Tu pensa assim, eu vou ficar mais um mês, 30 dias, né? É algo no futuro, é algo de uma semana, talvez até um dia para ele. Mas ela conseguiu abrir a mente dele para a questão do minuto, né? Esse minuto que ela falou, ele estava vendo naquele momento. Talvez essa hora ele estava pensando, pô, mas daqui uma hora. Mas não, ela tentou trazer aquilo mais para o contexto presente dele. E ele conseguiu ver que deu certo. Então eu relacionei muito com esse negócio de medo futuro. Então depois que passou esse negócio que deu em mim no final do ano na estaca, eu ia ter uma outra apresentação na minha ala, algumas semanas depois. E assim, todo mundo falou, mano, não vai dar certo não, tira esse negócio, bora desistir, porque se contigo que é contigo, que tem experiência com isso acontecer, imagine com a gente. Então foi ruim, porque as pessoas ficaram abaladas, né? Tinha pessoas que estavam olhando para mim, eu falei, eu tô puxando todo mundo. E na hora eu caí, foi ruim. E eu falei, não, a gente vai manter isso daqui, a gente vai tocar essa música de novo e vai dar certo. Então, a primeira música da atividade na aula foi a bendita música de novo. E só que eu tinha feito uma preparação diferente. Já tinha passado um pouco dos efeitos, tudo. Já tinha algumas semanas que tinha acontecido isso. E eu peguei o papel, eu peguei minha partitura, eu falei, deixa eu mudar esse negócio. Então eu fiz algumas coisas para mim, né? Eu peguei uma partitura, eu fiz ela na minha mão de novo, eu desenhei pentagrama, eu fiz tudo lá. Falei, não, isso aqui é minha, eu que estou fazendo isso. Não é possível que eu não vou conseguir tocar o que eu estou fazendo. E deu certo, sabe? Eu tive que encarar o medo naquele momento, sabe? Mas quando eu pensava, falei, caramba, daqui 2 semanas eu vou ter que tocar isso de novo. Bati o medo, bati o medo. Mas o que eu fiz foi um planejamento de todo dia ter uma coisinha. Então hoje eu pego, vou fazer minha partitura, amanhã eu vou aquecer, depois de amanhã eu vou fazer isso. Até que chegou no dia do negócio que na aula e as coisas deram certo. Então esse negócio de medo futuro, isso era uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, sabe?
Então, eu vejo as coisas acontecendo com as pessoas, como eu falei, tem pessoas próximas de mim que estão passando por isso, mas como você falou no início da aula, talvez a gente não está passando por isso, mas a gente conheça pessoas que estejam passando por isso. E às vezes aprendendo isso aqui, a gente sabe como lidar melhor, como ajudar melhor, como ter um pouco mais de empatia com as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não têm empatia com pessoas que têm ansiedade, fala que é frescura, fala que uma pizza Verdade. resolve, é o que eu ouço, sabe? E eu falei, não, é bem mais que isso. Então, quando eu vi pessoas próximas de mim com esse tipo de coisa, e ter acontecido um episódio desse comigo também, me faz entender que é uma coisa séria, assim, que precisa de um monte de gatilho para e tu ter 100 gatilhos para pelo menos um dar certo naquele momento para ti. Como foi no caso do Helder aqui, né? Cenas dos próximos capítulos, veremos esses gatilhos, tá bom? Cenas das próximas aulas. Obrigado, viu, Anderson? Valeu. Brenda? Brenda, você quer compartilhar algo conosco? Sim, essa citação me fez lembrar muito da citação Alma 37, né? Que por meio de coisas pequenas e simples, as grandes são realizadas. E nessa citação deu para ver claramente quanto a mãe dele foi muito sábia em ajudá-lo a entender, né? Ela fez perguntas para ele onde ele não sabia responder, né? Mas ela sabia que se ele pudesse trabalhar de minuto a minuto, ele ia ter uma grande causa sendo feita, né? E ele entendeu isso depois, né? Que ele progrediria em minuto, ele conseguiria ver o poder do Senhor na sua vida. E isso acontece na nossa vida atualmente, né? Muitas vezes a gente tem tarefa de coisas para ser realizada e a gente coloca muito peso sobre elas. A gente quer fazer tudo ao mesmo Sim. tempo, duas, três coisas, e a gente vê que não é isso que o Senhor espera da gente, né? Ele não quer que a gente fique muito atarefados. Mas essa é uma forma que a gente tem que viver nesses anos, nesses últimos dias, né? Mas é bom a gente ter esse pensamento, né? Que a gente precisa progredir de minuto a minuto e não colocar muitas coisas, muitas barreiras, muitas tarefas no nosso dia a dia. Da minha avó, muito bem dizido, Brenda. Isso aí, num mundo tão exigente que nós vivemos, né? Às vezes a gente acaba exigindo muito de nós mesmos, muito mais da conta, né? A gente passa da conta. E a gente tem que cuidar das coisas pequenas e simples do processo, né? Tá focado no processo. Que nós não estamos numa corrida para ver quem chega primeiro em algum lugar. Nós estamos juntos buscando a vida eterna e a gente tem que ir linha sobre linha, né? Ter atenção com as coisas pequenas e simples. Obrigado, Breno. É, lembra que ele falou no final aqui, né? Eu ainda tenho problemas, mas sinto muita alegria. E esse é o propósito do Evangelho de Jesus Cristo, da expiação do Salvador. Não é, às vezes, remover os problemas da nossa vida, mas é nos dar alegria mesmo com os problemas de nossa vida, mesmo em meio aos desafios. E é isso que o Salvador pode fazer por nós, que a sua expiação pode fazer por nós. Com base nisso, meus amigos, obrigado pelos comentários. Eu queria fazer uma pequena atividade com vocês aqui, uma pequena atividade de estudo, para vermos, relembrarmos o que o poder do Senhor e da sua expiação infinita pode fazer por nós. Então, deixa eu compartilhar uma tela aqui. Aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu queria que você escolhesse um, ou no máximo dois versículos dessas quatro referências aqui. E enquanto você lê esses versículos, eu queria que você ponderasse nessas perguntas aqui, ó. Busque palavras e frases que ensinem o que o Senhor prometeu que faria por seu povo enquanto lidam com nuvens de ansiedade e outros desafios. E depois, como podemos sentir o poder dessas promessas em nossa vida e como podemos ajudar outros a sentirem também, tá bom? Então, vou dar deixa eu ver aqui, 2 minutinhos para você abrir as suas escrituras aí, um desses versículos pelo menos. Eu vou até colocar no chat aqui e ponderar nessas perguntas, tá bom? 2 minutinhos.
para facilitar, eu coloquei as escrituras no chat, tá? Conseguiram aí? Gostaria de compartilhar aí suas respostas aí para essas perguntas. Eu li Alma 7:12 e eu nunca tinha visto essa escritura desse jeito, entendeu? A gente sempre sabe que Cristo ele padeceu todas as coisas por nós, ele tomou sobre si nossas dores, tudo que a gente vai passar. Só que eu nunca tinha associado essa questão desses problemas emocionais a isso também. Então, peraí, meu amor, só um minuto. Bem, Então, peraí, irmão, rapidinho. Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Voltando àquilo que eu li no slide anterior, sobre medos futuros. Poxa, Cristo sabia que ele ia passar por essa. A missão dele era essa, era pagar pelos nossos pecados. Ele tem que lidar com isso por toda a vida dele terrena aqui. Ele saber que ele ia padecer, que ele ia sofrer, que ele ia ser humilhado. E mesmo assim ele saber lidar com isso. Ele soube lidar com esse sentimento desse medo futuro, porque ele sofreu uma dor horrível, ele tinha consciência disso. Mas ele soube lidar com isso. E no momento dessa agonia, mesmo assim, aqueles estavam humilhando ele ainda mandou perdoar, sabe? Então, isso fez eu refletir bastante, sabe? Nunca tinha visto a escritura desse jeito, dessa maneira assim. Ele passou por essa tortura emocional quando as pessoas estavam humilhando ele. E por causa disso, ele falou: olha, eu consegui passar, o caminho é esse, faço desse jeito que vai dar certo. Então, obrigado por isso, eu aprendi bastante obrigado. agora. Eu que agradeço, meu amigo, compartilhar conosco. Muito bom, muito boa a sua visão. Alguém mais? Jaque? Estava lendo as escrituras, né? Agora, e eu lembrei da designação do Vem Segue-me dessa semana passada, né? Foi Doutrina e Convênios 19, falando sobre expiação de Jesus Cristo e a perspectiva de Jesus Cristo, né? De quando ele estava ali no jardim, né, do Getsemane,
sofrendo, né, as nossas dores, quanto ele sofreu, fala, né, que ele sangrou por todos os poros. Eu imagino o quanto ele deve ter ficado angustiado naquele momento, né? A tensão era tão grande sobre ele, né? Ele sentiu aquela angústia, aquele sentimento que com certeza a gente não consegue nem mensurar. Então ele sentiu isso, ele precisou passar por isso e sentir todas essas coisas, né? Por nós. Então eu imagino que ele deva falar conosco, né? E dizer, eu passei por isso, você não precisa ter medo e eu te ajudo. E então eu penso, né, como o Salvador ele se preocupou de falar isso pra gente, de deixar claro que ele passou por isso, de ter registrado todos esses acontecimentos, né, para que a gente soubesse que ele passou e a gente também vai conseguir passar por isso, né, com a ajuda dele. Obrigado, Joaquim. Sabe, eu sei disso, viu, meus amigos, que de alguma forma que a gente não compreende o Salvador Jesus Cristo, ele, como fala ali em Isaías, né, já nossas enfermidades, as nossas dores, ele levou sobre si. E ele precisou fazer isso para que ele pudesse saber, segundo a carne, como nos socorrer. Então, ele pode nos socorrer, ele pode nos ajudar, porque ele sabe exatamente como a gente se sente. E a gente precisa só ver como nós estamos buscando o Salvador Jesus Cristo e como podemos sentir esse poder, como podemos saber por nós mesmos que Ele sabe como a gente se sente, que Ele carrega os fardos junto conosco. Pode fazer isso. E nós também, assim como Ele passou por isso para socorrer o seu povo, eu sei que muitos de nós podemos ser um meio de socorrer os nossos irmãos, de socorrer alguém que precisa, de ajudar alguém a desfrutar e enxergar as bênçãos da expiação de Jesus Cristo, para vencer, não, talvez não vencer, mas enfrentar esse desafio e ainda assim ter alegria. Né? E a expiação de Jesus Cristo, ela existe para isso, para nos ajudar. Eu queria compartilhar com vocês, essa declaração, essa citação do presidente Oaks, que ele reforça essa doutrina para nós. Ah, William, poderia ler para nós? William Christian? Tiago, Oi, presidente. consegue ler, Iago, essa declaração do presidente Oaks? Sim. Ah, o presidente Dylan Joke, da primeira presidência, compartilhou alguns dos desafios da mortalidade com os quais o Salvador pode nos ajudar. Nosso Salvador experimentou e sofreu a plenitude de todas as provações mortais, segundo a carne, para que pudesse saber, segundo a carne, como socorrer, que significa aliviar ou auxiliar seu povo de acordo com suas enfermidades. Portanto, ele conhece nossas dificuldades, nossas tentações, nossos contratempos e nosso sofrimento, pois voluntariamente experimentou-os todos como sofrimento, como parte fundamental de sua expiação. E por esse motivo, sua expiação dá-lhe o poder de socorrer-nos, de dar-nos as forças para suportar tudo isso. Obrigado, meu amigo Iago. Sei disso, amigos. Eu sei que por meio do Salvador Jesus Cristo, nós podemos suportar tudo isso, toda a ansiedade, os problemas emocionais que a gente pode enfrentar na nossa vida. Como ele diz ali, o Salvador, ele pode nos curar, ou ele pode nos aliviar, ou ele pode nos auxiliar.
mas eu sei que Ele tem poder para nos socorrer. Meu convite para nós hoje é que nós possamos ponderar em o que podemos fazer para sentir esse poder do Salvador, da expiação dele em nossa vida. O que eu posso fazer para buscá-lo mais, a fim de que ele possa me ajudar a enfrentar, ou também para que eu possa suportar melhor as provações que eu posso estar passando, inclusive provações da ordem emocional. Eu sei que ele vai nos ajudar. Eu sei disso por mim mesmo, queridos amigos, porque eu também tenho ansiedade. E eu sei que o Senhor me ajuda, Ele está comigo, eu não estou sozinho. E às vezes, por mais que eu sinto que eu não consiga fazer algo, eu sei que todas as coisas eu posso com Ele. Não há nada que eu não possa fazer ou realizar com Cristo ao meu lado, mesmo com os desafios que eu posso enfrentar. Eu sei que cada um de nós também pode. Eu queria compartilhar esse testemunho com vocês e esse convite. Possamos ponderar o que podemos fazer para sentir esse poder da expiação em nossa vida, para nos ajudar a suportar e aliviar os nossos fardos e ajudar outros também. Eu compartilho isso com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.